Este vídeo corresponde à minha apresentação para a disciplina de Física do curso de TSC. O meu tema é como funciona o altifalante. Durante a apresentação vou explicar os funcionamentos do altifalante, vou explicar também alguns princípios básicos que permitem o altifalante funcionar e também os componentes básicos do altifalante. Espero que gostem da apresentação. Obrigado. Funcionamento do altifalante, por Hugo Ferreira. A seguir vou falar sobre a estrutura da apresentação. Vou começar por fazer uma breve introdução à apresentação. Vou falar da história do altifalante, seguido de descrever alguns conceitos, nomeadamente o conceito do som, eletromagnetismo. Vou falar de alguns dos componentes do altifalante e, finalmente, como funciona o altifalante, seguido de alguns exemplos práticos e as conclusões. Introdução. Esta apresentação tem a finalidade de descrever o funcionamento de um altifalante, bem como alguns fundamentos da física que estão em direto contacto com o altifalante, tais como o som e o eletromagnetismo. Ok. História. O primeiro altifalante não era um altifalante elétrico e foi criado para os primeiros telefones, também não elétricos. Ernest Siemens, 1864, foi o primeiro cientista a descrever o funcionamento do altifalante de bobina, utilizando uma bobina circular de arame ligada a um campo magnético e apoiado de modo a mover-se axialmente. Em 1931, foi a Bell Laboratories que desenvolveu o primeiro sistema de dois altifalantes. Um para altas frequências, que iria entre 3.000 e 13.000 Hz, e outra para baixas frequências, com um cone dinâmico de 12 polegadas, que iria de 50 a 10.000 Hz. Desde essa altura, o desenvolvimento dos altifalantes modernos foi bastante lento. As melhorias mais notáveis foram apenas nos cones, na introdução de adesivos que aguentariam melhores temperaturas, melhores materiais dos ímãs, melhores técnicas de construção e design assistido por computadores. Ou seja, não evoluiu muito. O conceito foi o mesmo, apenas melhorou os materiais. Som. O que é o som? O som é uma energia a ser propagada tridimensionalmente pelo espaço, em ondas e apenas em meios materiais, tais como o ar ou a água. Em sítios não materiais, ele não se propaga, que é um exemplo: o vácuo. No espaço, não há som, pois não tem como se propagar. Para que o som se propague, tem que haver um efeito chamado compressão e rarefação, que faz com que as ondas se propaguem de forma longitudinalmente. A audição humana geralmente consegue ouvir ondas entre 20 Hz e 20.000 Hz. Uma onda equivale ao número de oscilações por segundo. Como funcionam as ondas? As ondas funcionam por vibrações. Quando vibra a atmosfera, faz mover as partículas, fazendo com que uma partícula bata na outra partícula, que bata na outra partícula, que bata na outra partícula, até chegar aos nossos ouvidos. É esse efeito de bater das partículas que o nosso cérebro vai descodificar como som. Um bom exemplo disso é o sino. Quando nós batemos no sino, o sino vai fazer o efeito de rarefação e compressão, de modo a que o som transmita. Ou seja, quando batermos no sino, o metal contrai e expande, fazendo com que as partículas colidam umas com as outras sucessivamente, e esse efeito é chamado de compressão. Quando o metal contrai, ele cria um fenómeno chamado rarefação, isto é, o metal vai puxar as partículas do ar, criando uma queda de pressão, que puxa mais partículas, que cria uma nova queda de pressão, e que puxa mais partículas, por aí em diante. Esse efeito é o tal chamado de rarefação. Como a onda é movida de matéria, a sua velocidade vai variar dependendo de onde ela está e se está a propagar. Por exemplo, se ela se propagar em ar seco a 20 graus, ela vai se movimentar a mais ou menos 340 metros por segundo. Agora, se for em água doce, também a 20 graus, já se vai mover muito mais lento. Mais rápido, peço desculpa. Por exemplo, a 1480 metros por segundo.
ou seja, a velocidade varia de acordo com as propriedades internas das matérias. Agora vou falar um pouco sobre o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a teoria desenvolvida por James Maxwell para explicar a relação entre magnetismo e eletricidade. Vou falar agora um pouco dos 3 fenómenos do eletromagnetismo. A força que um campo eletromagnético exerce numa carga elétrica é chamada força eletromagnética. Essa força é uma das 4 forças fundamentais da física. Como isso, tem regras. O eletromagnetismo é regido por 3 fenómenos. Primeiro fenómeno. Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ela produz um campo magnético ao redor do condutor, como se ele fosse o ímã. Segundo fenómeno. Um condutor está num campo magnético e é percorrido por uma corrente elétrica, ficando sujeito a uma força. Terceiro fenómeno. Um condutor fechado está num campo magnético e a superfície do condutor é atravessada por um fluxo magnético. Se o fluxo variar, isto irá se refletir no condutor. Esse fenómeno é chamado de indução eletromagnética. Um dos primeiros cientistas a descrever a indução eletromagnética foi Michael Faraday. Ele realizou várias pesquisas usando uma barra de ferro que tinha 2 bobinas enroladas. E ele apercebeu-se que se ligar ou desligar uma das bobinas na bateria, a corrente elétrica iria passar para a outra bobina. Foi assim que Faraday percebeu o que é o variar do campo magnético. E com isso surgiu a ideia de corrente induzida, ou seja, estando uma bobina ligada a um ferro e ligada a outra bobina, se uma bobina estiver desligada e a outra bobina desligada, a eletricidade vai passar de uma para a outra. Isso é corrente induzida. Como podem ver na imagem à direita. O princípio de indução eletromagnética é também a base do funcionamento dos eletroímãs. Ou seja, são objetos que criam um campo magnético apenas quando uma corrente elétrica produz o efeito de indução. Quando não passa eletricidade, perdem as suas propriedades magnéticas, ao contrário dos ímãs permanentes. Agora vou falar sobre alguns dos componentes de um altifalante. Muito bem. Vou começar pelo ímã. O ímã é fundamental para o funcionamento do altifalante, pois é ele que fornece o campo magnético permanente ao altifalante. O ímã é composto por um material chamado ferrite. A ferrite é um material eletromagnético feito do ferro. Ente ferro. O ente ferro é o espaço que fica entre os polos e as aberturas das arruelas e do ímã. É onde está colocada a bobina e é um local com grande concentração de campo magnético gerado pelo ímã. A bobina é chamada a coração do altifalante, pois é a parte mais importante do altifalante. Ela é localizada no ente ferro. Quando é produzida uma corrente, sofre a ação de uma força. Com essa corrente, a bobina vai variar a sua direção na mesma frequência que a corrente é alternada. Esse movimento vai fazer o cone movimentar e é esse movimento que vai gerar o som. A bobina é geralmente composta por um fio de cobre ou alumínio enrolado numa base que pode ser de fibra de vidro, alumínio ou cáptano. O cone está ligado à bobina e, tal como ela, vai variando na frequência da corrente que passa pela bobina, movimentando o ar e gerando o som. Ele é normalmente feito em papel ou polipolímero. O cone é mais responsável pela qualidade do som, ou seja, quanto melhor for o material do cone, melhor será o som que sairá do altifalante. Descrição do conceito: como funciona o altifalante. Agora vou tentar explicar finalmente como funciona o altifalante. Como mencionei acima, o som é feito de vibrações que viajam pelo ar e chegam aos nossos ouvidos, sendo depois trabalho do nosso cérebro interpretar esse movimento como som. Para fazer essas vibrações, o altifalante tem um par de ímãs. Um ímã permanente, que não se mexe, e o outro ímã, ou seja, a bobina, que é um eletroímã. O funcionamento dele é variar na direção dependente da corrente elétrica. Esse movimento é o que vai vibrar e produzir o som. Quando aplicamos uma corrente elétrica variável na bobina, esta vai ser repelida ou atraída ao campo magnético do ímã, fazendo com que o conjunto da bobina mais o cone seja movido para a frente e para trás, empurrando o ar e criando uma onda de pressão, uma onda de compressão e rarefação do ar, ou seja, criando uma onda sonora. Por exemplo, se tivermos uma corrente de 300 Hz, a bobina vai chegar para a frente e para trás 300 vezes por segundo. Como podem ver na figura à esquerda,
A bobina está presa ao cone e é movida para a frente e para trás por meio de uma força magnética quando percorrida pela corrente elétrica. Okay. Como podem ver na figura à direita, a bobina móvel está imersa num campo magnético. Desta forma, quando a bobina sofre uma alteração devido a uma carga elétrica, é gerado um campo magnético que vai fazer a bobina móvel ir para a frente ou para trás, dando origem à força de Lorentz, formando regiões de compressão e rarefação. Ou seja, muito especificamente, a bobina vai receber o sinal elétrico e que, estando no campo eletromagnético gerado pelo ímã, ela vai se movimentar para a frente e para trás, movimentando também o cone, que vai fazer frente, trás, frente, trás, frente, trás, com a mesma velocidade que a corrente elétrica. E esse movimento frente-trás é o que vai produzir o som. Seguido, vou apresentar 2 vídeos que espero que clarifiquem melhor. Are 2 speakers, one for low sounds and one for highs. Both have the exact same parts and work the exact same way. A permanent magnet, a diaphragm, just a plastic membrane. Stuck to the membrane, a copper coil. The coil is inserted into the magnet. When the current circulates through the copper coil, it creates an electromagnetic force that pushes on the coil. By changing the direction of the electric current in the coil, we change the direction of that force. So, the coil is pushed one way when the electric current circulates in one direction, and the opposite way when the current changes direction. Since the coil is attached to the diaphragm, where one goes, the other goes too. This interaction is the key to understanding how a speaker works. Ok, este vídeo foi para mostrar a parte interna do altifalante. Tenho outro vídeo para explicar o funcionamento das ondas. How often the direction of the current changes depends on the sounds the speaker is required to make. Low notes will get the current to move back and forth about 40 times in 1 second. That means the diaphragm will vibrate 40 times in 1 second. The faster the current changes direction, the faster the diaphragm vibrates, and the higher the sound coming out of the speaker. A small... Ok. Agora vou dar alguns exemplos práticos. Para vários tipos de altifalantes, podem ser aplicados a diferentes tipos de uso. Vou mencionar alguns tipos diferentes de altifalante. Vou começar pelo subwoofer. O subwoofer é um tipo de altifalante que foi criado para reproduzir sons graves, aplicado entre uma faixa entre 20 e 100 Hz. O woofer é um tipo de altifalante que foi projetado para médias e baixas frequências. O mid-range envolve frequência entre 500 e 5 kHz e possui maior fidelidade à faixa da frequência da voz humana. Por isso são mais utilizados para altifalantes de voz. Um bom exemplo disso são os altifalantes de carro. Tweeters. Os tweeters são responsáveis por produzir sons agudos, ou seja, as frequências altas, normalmente entre 2K e 200 kHz. Os triaxial. Chamam-se um altifalante triaxial quando o altifalante contém um woofer, um mid-range e um tweeter na mesma carcaça, podendo produzir sons das 3 faixas de frequência. A maior parte dos altifalantes gerais são deste tipo. Conclusão. É assim, eu cheguei à conclusão que os altifalantes são importantes na nossa vida, pois quase tudo que fazemos envolve o som. Basta pensar no nosso dia-a-dia. Quase todos os aparelhos que nós utilizamos incluem um altifalante. Por exemplo, o telemóvel, uma televisão, o rádio, entre outros. Como tal, quase todas as nossas atividades envolvem algum tipo de aparelho com altifalante. Por exemplo, ir ao cinema, ouvir música ou até trabalhar. Pois cada vez mais nos dias de hoje, nós para trabalhar precisamos falar com outras pessoas. Seja por conferências, videoconferências. E se nós não tivéssemos o altifalante, não iria ser possível conseguirmos perceber e comunicar entre os dois lados. Embora nos dias de hoje se continue a desenvolver novos tipos de altifalantes, os princípios básicos continuam a ser os mesmos. Continuam-se a utilizar o ímã, a bobina, o cone, ou seja, toda a teoria do altifalante não evoluiu muito. Como eu disse acima, apenas os materiais evoluíram. Em si, o altifalante é tão bom
que não foi precisar evoluir muito. A teoria continua a ser a mesma e os princípios os mesmos, apenas mudando os materiais. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da apresentação. Fico à espera de questões. Obrigado.